E aí pessoal, tudo bem? Professor Egli, professor de Geografia de vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo nas nossas aulas remotas, falando da região sudeste, certo? Então região sudeste, meio natural. Região sudeste do Brasil tornou-se desde o século XVIII a região econômica mais dinâmica do país e a principal região de atração populacional, tanto de brasileiros de outras regiões como de estrangeiros. Inicialmente, isso ocorreu graças à atividade mineradora que se desenvolveu nas Minas Gerais entre o final do século XVII e parte do século XVIII. Depois, na segunda metade do século XIX e parte do século XX, devido à expansão da cafeicultura, e após 1930, em virtude do desenvolvimento industrial. O Sudeste é a região mais populosa e povoada do Brasil. Em 1º de julho de 2017, segundo a estimativa do IBGE, contava com 86.949.714 habitantes, que correspondia a cerca de 42% da população total. Sua densidade demográfica é a mais elevada do país, com 94,94 habitantes por quilômetro quadrado. É também na região sudeste que se destacam as duas cidades mais populosas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e o maior parque industrial da América Latina. Então, a região sudeste é a região mais populosa, mais povoada e mais industrializada do Brasil. Então, pessoal, aqui é a localização da região sudeste no mapa do Brasil e os estados que formam a região sudeste com suas capitais: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Aspectos do meio natural. Relevo. O Sudeste compreende a maior parte do domínio morfoclimático denominado Domínio dos Mares de Morros. O Sudeste apresenta mais três conjuntos planálticos, 2 depressões e a planície litorânea em terras de várias altitudes. Então eu tenho as áreas de domínio dos mares de morros, 3 conjuntos de planaltos, 2 depressões e uma planície litorânea. O clima. Os tipos de clima da região sudeste são o clima tropical e o clima subtropical. O clima tropical se subdivide em tropical com verão úmido, inverno seco, tropical de altitude e tropical litorâneo. Então a gente tem essas 3 divisões do clima tropical dentro da região sudeste, mais o clima subtropical. Então aqui na região sudeste a gente tem as formações de relevo, 3 planaltos, certo? Planaltos e serras do Atlântico Leste, né? Esse aqui é o domínio dos mares de morros, né? O Planaltos e Chapada da Bacia do Parnaíba, Planaltos e Serra Minas, Planaltos e Chapada da Bacia do Paraná, e as 2 depressões, mais a planície e o tabuleiro litorâneo. E aqui os climas, certo? Tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude e o subtropical aqui já no extremo com a região sul, pegando essa parte de São Paulo, ok? Vegetação. Originalmente o Sudeste apresentava 4 formações vegetais: a Mata Atlântica e seu prolongamento para o interior, denominada Floresta Tropical, cobriam vastas extensões dessa região, o Cerrado, dominando a porção central e oeste de Minas Gerais e alguns trechos do estado de São Paulo, a Caatinga, em trechos do norte de Minas Gerais, abrangidos pelo clima tropical semiárido, a Mata dos Pinhais, em pequenos trechos do estado de São Paulo, e a vegetação litorânea, destacando-se nela a existência de manguezais e de restinga, certo? A Mata Atlântica, né, a gente vai dar um enfoque maior para ela. Calcula-se que, quando os portugueses chegaram, em 1500, a cobertura florestal do que hoje é o estado de São Paulo estendia-se por 82% da sua área territorial. Com o passar do tempo, com as intervenções humanas, foi reduzido para 7% da sua vegetação original. Em 2017, graças a iniciativas para sua recuperação, chegou a 3,7% da sua área. Então, aqui a gente pode perceber, né, a diminuição da Mata Atlântica no estado de São Paulo, desde a chegada dos portugueses em 1500, passando pelas diversas atividades que reduziram, né,
A Mata Atlântica é somente essa área, né, remanescente. Cobria 82% do estado, hoje cobre cerca de 13,7%. Hidrografia. A região sudeste compartilha com as regiões sul, centro-oeste e nordeste a região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica de São Francisco, a região hidrográfica Atlântico-Sudeste, Rio Doce, Rio Paraíba do Sul e Rio Ribeira de Iguapé. E a região hidrográfica Atlântico-Leste do Rio Mucuri e Rio Jequitinhonha. As bacias hidrográficas do Sudeste apresentam um grande potencial hidrelétrico. Neles foram construídos várias usinas hidrelétricas que abastecem de energia elétrica não apenas o Sudeste, mas também a região Sul e o Centro-Oeste. No Rio Tietê e no Rio Paraná, rios de planalto que formam a hidrovia Tietê-Paraná, foram construídas eclusas para vencer os desníveis dos cursos fluviais e permitir a navegação. Então aqui é a região hidrográfica do Sudeste, certo? Região hidrográfica do Rio São Francisco, região hidrográfica do Rio Paraná, do Atlântico Leste e do Atlântico Sudeste, certo? E aqui o limite da região Sudeste, certo? A divisão aqui, né? Aqui já é Centro-Oeste, né? Aqui já é região Sul e aqui já é região Nordeste. Mas eles compartilham, né, essas três regiões hidrográficas: São Francisco, do Paraná e do Leste, do Atlântico Leste. Região Sudeste, ocupação e povoamento. São Vicente, no litoral do que hoje é o estado de São Paulo, foi o primeiro núcleo de povoamento permanente instalado pelos portugueses no Brasil, colônia. Foi fundado em 1532 por Martim Afonso de Souza, comandante da primeira expedição colonizadora enviada por Portugal. Foram introduzidos na região a criação de animais, a cultura da cana-de-açúcar, a agricultura de subsistência e a produção do açúcar. Em seguida, os portugueses fundaram outros núcleos de povoamento no litoral do que hoje consideramos a região Sudeste. E aí, desses outros núcleos, a gente destaca, né, Vila Nova Senhora da Vitória, né, que é a atual Vila Velha, Todos os Santos, que é o município de Santos hoje, Vila Nova do Espírito Santo, que é o município de Vitória, São Sebastião, né, que deu origem ao município de do Rio de Janeiro. A Vila de São Paulo tinha poucos habitantes que se dedicavam principalmente à lavoura de subsistência. No entanto, foi nesse período que São Paulo se tornou o centro irradiador de bandeiras em direção ao interior com o objetivo de aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para as áreas açucareiras do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco. Outras bandeiras se organizaram com o objetivo de descobrir ouros e pedras preciosas, o que ocorreu por volta de 1695 nas Minas Gerais. Deve-se às expedições armadas o início do povoamento do interior e o da construção de espaços geográficos não só no Sudeste, mas também nas atuais regiões Centro-Oeste e Sul. Então essas expedições, esse bandeirismo, né, foi o que levou à ocupação do interior do Sudeste, da região Centro-Oeste e da região Sul. E aqui a gente tem, né, apressamento de índios, que era as bandeiras para apreender índios e vender como escravos. Então saíam do estado de São Paulo, do município de São Paulo, e ia em direção sul e o centro-oeste do país. Mineração, né, as bandeiras em busca de metais preciosos na região, né, na restante da região sudeste e região centro-oeste, né, que seria o Tratado de Tordesilhas, domínio português, domínio espanhol. A mineração e a produção do espaço. Com a descoberta de ouro e pedras preciosas nas Minas Gerais, no final do século XVII, ocorreu intensa migração de pessoas para o Nordeste. De pessoas do Nordeste, de São Paulo e até mesmo de Portugal para as áreas de mineração. A região das Minas tornou-se então a principal área econômica do Brasil colônia, no final do século XVII e parte do século XVIII. Para ficar mais próximo daquela região, o centro político e administrativo da colônia foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro. A atividade mineradora nas Minas Gerais deu origem a vilas que se transformaram em cidades. É o caso de São José del Rei,
atual Tiradentes, Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Diamantina e outros. Aí aqui é as zonas de mineração, certo? Né? O destino, o deslocamento de pessoas do Sudeste, de São Paulo, né, para a região de Minas Gerais, vindo também de Portugal e da região Nordeste. A cafeicultura e a produção de espaço geográfico no Sudeste. Com o declínio da atividade mineradora, buscou-se um produto que pudesse garantir os ganhos na colônia. O produto encontrado foi o café, planta de origem africana introduzida no Pará em 1727 pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, com mudas trazidas da Guiana Francesa. As imediações da cidade do Rio de Janeiro tornou-se o centro irradiador da cafeicultura. A partir do final do século XVIII, daí, a cultura do café se expandiu, em períodos diferentes, para o Vale do Paraíba, em direção a São Paulo, para a zona da Mata Mineira, terras do Espírito Santo e, posteriormente, ao Triângulo Mineiro e outras regiões do Brasil, como é o caso do norte do Pará e do Mato Grosso. Então, né, saindo do Rio, o café se expandiu pela região sudeste, chegando à região sul, centro-oeste, né, e povoando, ajudando a povoar essa região. Por outro lado, o avanço da cafeicultura provocou imensos desmatamentos na Mata Atlântica, que cobriu o Vale do Paraíba. Era utilizada a agricultura itinerante, que, no caso da cafeicultura, se caracterizava pela derrubada da mata, seguida da queimada dos restos da vegetação, limpeza da área e cultivo das mudas. Quando o solo não oferecia mais a produtividade esperada, em virtude de seu esgotamento ou empobrecimento, a área era abandonada e uma nova área era desmatada, repetindo o processo. Assim, a cafeicultura deixou atrás de si destruição ecológica, além de provocar a decadência de muitas cidades, o que levou o escritor Monteiro Lobato a chamá-las de cidades mortas. Estas somente se recuperariam por volta de 1940. Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente encerra aqui esse conteúdo e aí qualquer dúvida é só falar e até a próxima.